Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Boa tarde, pessoal. Estamos direto aqui do nosso estúdio em Copacabana, o Conficast, o seu podcast de confiança. E hoje a gente vai trazer uma informação e uma novidade para todo o grupo, para todos os nossos colaboradores, funcionários. Muitos deles não sabem do que está acontecendo nos bastidores e principalmente para você, nosso cliente. Tá? O Grupo Confi hoje ele tem aumentado gradativamente, vocês têm acompanhado nas redes sociais todos os nossos trabalhos, o nosso desempenho, tanto na área de seguros, na área de publicidade, na área de tecnologia, a Confisoft, que era um projeto, hoje já é uma realidade. E, enfim, todo o nosso hub de negócio que nós temos criado, nós já temos o prestígio, a confiança de você, cliente. E hoje a gente está trazendo aqui mais uma informação que nós, como grupo, queremos, na verdade, se consolidar, onde o maior grupo de seguros e publicidade, a fim de atingir o Brasil como um todo, principalmente na área de seguro e publicidade, neste momento. Aos poucos vamos infiltrando outros negócios. Mas a gente, fazendo parte da diretoria, né? Eu como presidente, tendo toda a diretoria, o Daniel Manhu e a Janaína Desulinski e outros membros do comitê, nós decidimos então montar uma comissão, membros de comissões relacionadas para tomar decisões, né, relacionado a investimentos, relacionado a crescimento, conexões com empresas maiores. E nesse contexto, a gente convidou uma pessoa, um profissional, que a gente vai apresentar para todos vocês, que é o meu amigo Carlos Muniz. Muito obrigado, Carlos. Primeiramente, pela amizade. Tudo começou no stand-up na praia de Copacabana. E hoje a gente está aí, né, conectando pessoas, empresas, vidas. Hoje eu tive o privilégio de falar com seu filho lá dos Estados Unidos, na Califórnia, o ator Eduardo Muniz, né, que a gente com certeza vai poder fazer grandes conexões também no que ele atua. E muito obrigado pela confiança. Eu que agradeço, Dr. Jaime. Excelente esse convite. Veio no momento certo, inclusive, que a configuração da empresa, que é a modelagem de vocês, no crescimento de vocês, pensarem num board onde toda a empresa se consolida com uma visão não só de qualidade, de crescimento e principalmente em questões de decisão. Essa é uma situação que poucas empresas têm feito, por questões até de tamanho, né? Porque é normal para esse tipo de conteúdo você ver uma Petrobras, uma Vale, empresas de porte tomarem decisões de criar e ter membros de um conselho. Até as empresas brasileiras de médio porte não têm gerência a nível de conselho, não têm decisões a nível de conselho. Quando você passa uma decisão a nível de conselho, você não só estrategicamente pensa maior, mas também faz com que todos os gestores das respectivas áreas, diretores das respectivas áreas, tenham um processo enorme de responsabilidade que ele não tinha antes, que é levar para o conselho os projetos e a estratégia para que isso seja aprovado numa reunião de conselho. E, normalmente, é um conselho que vai pensar numa empresa por 5, por 10, por 15, por 20 anos, por 30 anos, quando pessoas, às vezes, não têm
nem essa expectativa de vida dentro do conselho estarem aqui pessoalmente e em vida. Mas a empresa não é empresa para ser feita para uma geração, é empresa para ser feita para gerações. Tanto que a Malu, que é hoje uma pessoa com 10 anos, né? 10 anos, vai fazer 10 ainda. anos, vai dia fazer 10 18. anos? Então, daqui a pouco ela está na gestão de uma empresa onde ela praticamente começou na atuação pequena e participou de todo o processo de criatividade e de gestão. E tendo você, que hoje eu posso chamar de você, porque Com certeza. passou a ser um grande amigo, né? Dr. Jaime esplendoroso em termos daquilo que está pensando em engrandecer a empresa, eu acho que precisa acompanhar o seu pensamento. É um visionário, e para esse tipo de visão, a gente precisa se cercar de uma opção de gente importante, do grupo, principalmente. O colaborador, na realidade, o membro do conselho, que eu agradeço imensamente participar, é uma honra participar do membro do conselho. Eu já participo de algumas empresas, nem todas eu posso citar o nome, porque não me deixo uma questão de confidencialidade de dados, números, de estratégias, porque é uma participação onde você lida com a visão de futuro da empresa. Então, são números confiáveis que você tem o tempo todo na mão de gestão, de estrutura de empresa. Então, é um assunto de confiança. Exatamente. A Confir é tudo isso que envolve a gestão de um conselho. Porque, normalmente, 1, 2 vezes por mês, vão se habituar a fazer esse tipo de reunião até que a empresa em si se consolide necessariamente a ter uma reunião dessa mensal. Mas até ter uma reunião mensal, ele vai precisar, no mínimo, de fazer 4 reuniões por mês, 1 por semana, até indo decrescendo e virar hábito das pessoas e estarem sendo cobradas pelo presidente do board, presidente do conselho, Dr. Jaime, para que as pessoas entendam que, a partir do momento que senta naquela reunião e dê opinião ou monte as suas estratégias do seu departamento, de todas as empresas, cada um passa a ser responsável pelo sucesso. E o sucesso disso depende somente do grupo, que está trabalhando em conjunto. E se alguém trabalhar diferente, não vai poder fazer parte do grupo. É questão normal. É questão de time de futebol. Entrou, está escalado. Não está escalado, tem que sentar no banco. Se tiver possibilidade de voltar a ser escalado, tudo bem. Se não, dá licença, tem que sair do time. É mais ou menos como funciona um conselho. Raramente acontece isso, porque a responsabilidade de escalar os titulares do conselho, ela tem que passar por uma certa experiência de muito tempo na empresa. Tem que conhecer o dia a dia da empresa e a gestão do seu negócio. Como são várias empresas, cada profissional desse vai ter sobre a sua administração uma gestão profissional de entregar os resultados que são necessários. Não entregou o resultado, infelizmente, faz parte do jogo de futebol. O técnico que não entrega resultado é substituído. Eu faço uma paródia com um pouco de futebol, porque, às vezes, no mundo de negócio, no mundo corporativo, é um pouco diferente do mundo. Sim, mas principalmente no ano da Copa do Mundo, onde a gente está acompanhando aí, né, a nossa seleção, estamos ansiosos aí para saber quem que o Ancelotti vai levar para a próxima Copa nos Estados Unidos, no México e Canadá. Então é bom saber exatamente que nós temos que nos comportar como um time, né? Eu sou, de repente, o presidente do clube, você, de repente, faz parte do comitê, temos que escalar o técnico, temos que escalar quem é o treinador físico, quem é o atacante, quem é o goleiro, quem é um artilheiro, né? E aí, aí sim, com certeza, eu acho que é um excelente exemplo, Muniz. É um excelente exemplo você falar de futebol. Agora, falando um pouco, vamos voltar um pouco atrás, antes de falar sobre as nossas metas futuras, né? Que você seja muito bem-vindo ao Grupo Confir. Conforme está aqui na nossa pasta, você já conhece todo o grupo, conheceu aí boa parte, pelo menos, né? Vai conhecer a nossa sede de São Bernardo do Campo. Mas eu quero saber agora do Muniz, o Carlos Muniz. Quem é o Carlos Muniz, né? Pai do Eduardo, marido da Maria Luísa, que infelizmente já não está entre nós.
que até nos conectou um pouco aí pela minha filha ser muito Maria bom. Luísa, né? Eu acho que você mexeu no coraçãozinho lá, a com saudade, né? Então a nossa conexão foi muito rápida, né? Na questão familiar, né? E meu pai chamava Jaime Eduardo, e eu conversando com o Eduardo hoje, eu lembrei do meu pai, né, que é Jaime Eduardo. Então, assim, tem muita coisa se Tem conectando. coincidências que não são coincidências, né? Exatamente. Mas me fala um pouco sobre a sua formação profissional, como que você começou, onde você nasceu, até chegar onde você está hoje. Jaime, eu sou baiano desnaturado. Eu nasci na Bahia e, por força de meu pai ser carioca e minha mãe baiana, eu, na realidade, vim para o Rio, pequeno, com um ano ou menos de um ano, e morei em Petrópolis. E em Petrópolis fiquei 20 anos, na realidade, me formei lá em Petrópolis. Comecei meus trabalhos em Petrópolis, já tinha perdido meu pai. Meu pai foi-se muito cedo, né? Eu Como que tive chamava seu pai? Mário de Oliveira Muniz. Então, meu pai era uma pessoa que trabalhava no ramo de engenharia, de construção de estradas e tudo mais. Por força disso, era como trabalhar em plataforma. Ficava muito ausente de casa, não por ele querer, mas pelo trabalho em si de plataforma. Quem sabe, quem trabalha em plataforma fica 45 dias fora de Eu tenho um casa amigo meu, e Cláudio, que 15 trabalha na dias em Petrobras, casa. que Então, é mais ou menos esse não é roteiro. fácil. Só que ele ficava 90 dias fora de casa, às vezes 4 meses fora de casa, para construir estrada de ferro, que ele construía muito na Rio Grande do Sul até São Paulo. Era o que eu me lembro assim de coisas da área técnica que meu pai fazia. Até tem um livro guardado dele de topografia que ele tinha, usava, e eu guardei esse livro carinhosamente, até hoje eu tenho. Então, tenho essa parte de tecnicidade no Quando ele morreu, estudo. você tinha quantos anos? Olha, eu confesso a você que eu não me lembro exatamente, mas eu estava em torno de 15 anos de idade, Poxa, era bem jovem. bem jovem. Morei sozinho em função de minha mãe ter retornado para a Bahia. Eu fiquei morando sozinho em Petrópolis e tendo que trabalhar, que eu trabalhava, mudou minha vida completo. Eu era uma pessoa de certa posse e, de repente, fiquei obrigado necessariamente a ter que trabalhar, procurei emprego. Tive vários amigos que me ajudaram a conseguir empregos de estágio e etc e tal. E esse trabalho foi de tudo, né, de tudo um pouco. A gente fez de tudo um pouco. Tinha que se virar nos 30 para pagar a conta da faculdade, do colégio, essa coisa toda. Você se Não, formou onde? eu me formei na Católica, Na Católica de PUC? Petrópolis, mas irmã gêmea da PUC é Petrópolis. E fiz engenharia mecânica industrial. Parei um certo tempo, foi uma ida, quiseram me levar para a Bahia, eu tive uns 6 meses de uma obrigação, quiseram me levar para a Bahia, eu parei 6 meses, mas retornei e disse que não, eu tinha que ficar morando em Petrópolis e ficar aqui definitivamente no Rio, que é o que eu desejava e queria na vida, né. E a Maria Luísa, onde conheceu? A Maria Luísa, eu estava na faculdade, um belo dia chega uma pessoa assim muito linda, muito bonita, né, desfilando com as roupas assim extremamente extravagantes que ela gostava de usar e tudo mais, uns sapatos estilo holandês que muito pouca gente usava, uns tamancos holandeses que o pai tinha trazido de uma viagem. E eu olhei, porra, que essa mulher bonita com esse tamanco bonito, não, eu vou conhecer. Aí eu conheci ela e a gente saiu e ficamos casados 57 anos, praticamente, quase 57, né? E nós íamos fazer 50 anos de idade de casamento esse ano, no dia 13 de dezembro. A gente, na realidade, nosso casamento foi 8 e a gente mudou para 13, que é a data do meu aniversário, dia de Santa Luzia, porque foi quem manteve minha vista num acidente que eu tive doméstico, quando eu tinha 8 anos, e esse acidente doméstico marcou muito. Foi uma entrada de um arame, na minha vista, e 2 horas depois o médico chegou, resumidamente, perguntou o que tinha acontecido. Minha mãe mostrou para ele um balde vermelho e um branco, e mostrou para ele onde tinha sido o acidente, na garagem da minha casa, onde ela me chamou. Eu olhei repetidamente para trás, e quando eu virei, tinha um arame dentro, entrando na minha vista. Esse arame perfurou a minha vista e simplesmente 2 horas depois estava o médico, né, na minha casa, naquela época, tinha uma casa de 2 andares, uma escadaria, e tudo vermelho. Até ele acreditar, foi a poça de sangue já completamente empoçada lá, já coagulada,
e ele acreditou que tinha furado meus olhos. E, graças a Deus, nada aconteceu. Caramba! A água benta de Santa Luzia, da igreja de Santa Luzia, que minha mãe rezava como católica, ela acreditava, e botou água benta da igreja aqui da Santa Luzia, no Rio de Janeiro. Ela tinha sempre uma garrafa, e quando eu era pequeno, ela botava. Qualquer coisa na minha vista, ela botava. Então, esse foi um evento extremamente marcante na minha vida toda, para, inclusive, moldar uma série de coisas como visão. Eu tenho uma certa visão de negócios, e até hoje eu não sei porquê, uma pré-visão, uma pré-munição de alguma coisa que possa acontecer em business que até hoje não tenho explicação. Já antevi muitos processos que iam acontecer 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos na frente, sem entender o porquê eu tinha essa premonição, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu acho que foi em função disso aí, né? Mas voltando A à Maria Luísa. universidade e a Maria Luísa, né, foi a paixão da minha vida, então, Vocês se infelizmente, formaram juntos? nós nos formamos juntos na mesma data, ela um pouquinho antes que eu, a formatura, e eu logo depois. Começamos casamos. Que se casou depois da formação. Nós formamos e casamos imediatamente, e ela recebeu o diploma antes de eu receber o diploma. Eu era estagiário de uma grande empresa, já trabalhava a 2 grandes empresas que eu trabalhei, o INPI, Instituto Nacional de Patentes, né, que é uma Patentes empresa que eu industriais. trabalhei 1 ano na área de técnico e patentes. E trabalhei na Tecnosolo, que foi uma empresa antes da IHI. A Tecnosolo construiu aqui grandes obras, né? O prédio BNDES, o Hotel Sofitel, na época, que é Radisson hoje, né? O Shopping Rio Sul, ECT, metrô, o primeiro estágio do metrô entre o Lagos ali, São Francisco, até a Glória. Depois a Escavagima estava construindo uma grande obra, uma grande empresa. Eu vou resumir, porque foi muito tempo lá. E aí contrataram um engenheiro quase formado, porque eu me formei dentro da Escavagima, recebi o crachá de engenheiro dentro da Escavagima, e lá eu fui responsável pela montagem da fábrica, ou seja, tudo, desde a concepção do layout da empresa à construção dela toda. E praticamente eram 900 mil metros quadrados de terreno, em 450 mil metros quadrados de área construída, num garoto com 25 anos de idade, com 40 mil dólares na mão para fazer gerência. Quantas pessoas você coordenava na época? Não, eu coordenava praticamente ninguém, porque eu era coordenado por um chefe. Tá. E tinha a fábrica toda à minha disposição, porque o superintendente era na sala dele que eu trabalhava, praticamente coligada. Então, nós tínhamos todos os chefes de departamento, que eram vários, eram poucos, mas vários chefes de departamento, destrute, engenharia, usinagem, montagem e tudo mais. E essas pessoas estavam subordinadas ao superintendente geral, que, por sua vez, estava subordinado o meu chefe direto, que me passava as orientações. E eu tinha à minha disposição toda a fábrica. Nós chegamos a ter 3.200 homens na fábrica, no pico. Uau! Aquela fábrica que eu participei da montagem. Essa fábrica monstruosa. A fábrica construiu aqui no Brasil, Itaipu, a CSN, CVRD, Usiminas, diversos navios eram construídos, porque nós temos o estaleiro no Caju. No estaleiro? Caju? No Caju, tinha uma fábrica que tinha lá, na realidade é uma montagem de navio e é uma teste de motor de navio, porque a construção era feita toda na fábrica de Campo Grande, que a gente transportava para o Caju. E vocês trabalhavam para a Marinha ou não? Nós trabalhávamos tudo. Na época da Sunamã, tudo. Lloyd, Sunamã, Petrobras, Transpetro, todos os navios eram feitos dentro, praticamente, Mauá e Caneco, pequenos navios, e a gente fazia os Panamax, e a gente fazia navios gigantes, porque motores eram tudo maiores, né, do que hoje. Bem gigantes. Hoje é bem compacto, né? Hoje não tem mais construção naval no Brasil. A construção naval no Brasil, importado, infelizmente, teve uma ascensão. Nós tínhamos 50 mil pessoas que trabalhavam a construção naval diretamente no Rio de Janeiro.
50 mil empregos diretos. Uau. É uma coisa que o Rio de Janeiro perdeu, o Brasil perdeu, porque perdeu a construção naval. Era tecnologia de ponta. Perdeu para quem? Perdeu para a China, perdeu para a Coreia, perdeu para outros lugares, mas principalmente para a China. Mas o Brasil era pioneiro, era para estar que nem a Embraer aí, né? Brasil, nessa época, era o primeiro lugar do mundo em construção naval. Era pioneiro. Totalmente pioneiro. Só perdia para o Japão, que tinha as grandes fábricas de construção naval, e para a China, que começou a aprender a fazer construção naval. Naquela época, estou falando da década de 70, né? Eles começram a fazer estaleiros pequenos e tudo mais, mas eles não tinham tecnologia. A China só foi ter tecnologia na década de 2000 para cá. De 2000 para cá, a China começou a construir navio. E de 2005 e 2010, talvez, aí sim, um boom estrondoso de construção naval, onde eles operavam um navio aí que está fazendo 300 mil toneladas. Nós nunca tivemos um navio acima de 100 mil toneladas no Brasil. Um maior navio construído no Brasil foi de 100 mil toneladas na Escavagema. Isso na década de 70. Era um parque de operações, só na Escavagema, para você ter ideia, tivemos 7 a 11 mil funcionários. Só a Escavagema, no auge. Isso durou muitos anos, né? Nós fizemos muitas obras. Não, eu sinceramente acho que o Brasil ele teria que ter Ali investido. O retrocesso. É, o retrocesso. E o retrocesso também foi na área ferroviária. Que também. foi o primeiro retrocesso. Que foi o primeiro retrocesso. Então, o segundo retrocesso. O segundo retrocesso foi a área naval. O primeiro retrocesso foi a área ferroviária, porque nós não construímos estrada e que tinha também. Que tinha uma tecnologia. Investimos pesado no passado. E fizeram errado, porque fizeram bitolas erradas. Não sei se conhece. Eu fiquei sabendo. A área de estrada de ferro. Sim. Toda a malha ferroviária no Brasil era engraçado que você não podia sair de Minas para ir para o Rio Grande do Sul. Não batia as bitolas. Mas daí, na verdade, a gente entende que as empresas automobilísticas, né, a Scania, a GM, Volkswagen, de repente teve um... Eu acredito, né, que as empresas que com certeza iam se prejudicar se a área ferroviária crescesse demais, eles não iam vender tantos caminhões, tantos pneus. O Brasil foi estudado e projetado para ser um Brasil rodoviário pelas essas grandes empresas. Por isso que eles vieram para cá. Então não era interessante economicamente permitir... Politicamente, eles não queriam permitir nem a cabotagem. Esse também foi um problema para a área naval. E olha, virou muito sucata, hein? Eu conheci a história aí, quando eu estudei um pouco sobre ferrovia, eu lembro que a bitola de Minas era um, São Paulo era outro, Santa Catarina era outro, não batia. E virou tudo sucata. Coisas que eram milhões investido, virou sucata. Foi vendido como ferro velho os trilhos. Nós exportávamos trilho como ferro velho. E depois passamos a exportar também, mais à frente... na quebra da Sunaman, do Lloyds, etc. e tal, você pega na história, você vai ver a década de 70, né, com a derrocada do Lloyds e Sunaman e tudo mais, o Brasil perdeu não só gente, tecnologia e o quadro de engenheiros e o quadro técnico de maneira geral, quando você passa a produzir. Por exemplo, uma das coisas que nós trabalhamos, eu trabalhei e fui um dos primeiros engenheiros a ver, brasileiros, o transporte que seria da fábrica de celulose do Projeto Jari para o Brasil. Isso era 1978, 79, se não estou enganado. Nós construímos a fábrica do Jari na Escavagema lá no Japão, e transportamos para o Brasil uma fábrica inteira que chegou no Rio e assentou e começou a produzir celulose. Caramba! Isso tudo investido por um americano que saiu correndo do Brasil, que era o grupo KM. E é uma história grande do Azevedo Antunes e etc. Tal, que era um grande empresário que investiu bilhões no projeto Jari e perdeu muito dinheiro nisso. Tem um prédio, inclusive, na praia de Botafogo, que era da KM. Era um prédio com uma tecnologia maravilhosa de gente extremamente empreendedora e séria. Uma empresa gigante do Brasil, o Grupo KM. Eu tive essa oportunidade de conhecer, inclusive, um dos donos, que era o Azevedo Antunes.
porque nós fizemos parte dessa história através da escavagema. E essas histórias, se eu for me lembrando aqui, eu tenho de tudo, desde Itaipu, a CSN, Uzi Minas, a Vale do Rio Doce, ao Brás ao Norte. Eu estou falando de gigantes, de coisas grandes. Aí, para coisas menores, é Samarco, mineração, você pega navios de todos os tamanhos que nós trabalhamos. A primeira plataforma da Petrobras, nós fizemos a primeira plataforma da Petrobras, Projeto Micópolo Internacional de Engenharia. Olha só. Então, quando se fala Montreal com a Internacional de Engenharia, o nome do projeto é Projeto Micópolo. Pouca gente sabe disso, até que trabalha na Petrobras hoje, porque não sabe que não tem essa história. Uma vez eu falando com um funcionário da Petrobras, eu perguntei, você conheceu o Shigeaki Ueki? Eu falei, quem é esse cara? O Shigeaki Ueki foi o presidente da Petrobras. Caramba. Aí o cara não sabia que o presidente da Petrobras tinha sido o Shigeaki Ueki. Eu não conhecia a história da Petrobras. Eu conheço bastante. Tem um livro, inclusive, que recomendo para quem não conhece a Petrobras, chama-se O Tatu Saiu da Toca. O Tatu Saiu da O Toca. Tatu Saiu da Toca é um livro que pouca gente tem, eu não tenho, não ganhei, porque foi distribuído para grandes empresários no Brasil e para pessoas que trabalharam na Petrobras. Funcionários, ex-funcionários da Petrobras, aposentados já, mortos já, muita gente já não está mais aqui, que se tiver um livro desse em casa, ele foi distribuído para grandes corporações. Quem que foi o autor? Não me lembro, honestamente não sei, mas é um livro que vale a pena um dia, se tiver ele na mão, poder pegar. Eu talvez domingo agora, dia 19 de abril de 2026, eu vou num escritório que talvez tenha esse livro. Se eu tiver, eu vou tirar uma fotografia e vou lhe mandar. Não, eu gostaria de pede emprestado para ele. Falou, meu, emprestado ele não vai te emprestar. Não vai emprestar? Não, Poxa. esse livro é relíquia. Esse livro relíquia. Quem tem eu vou atrás é uma desse relíquia. livro. Eu vou atrás dos Esse sebos aqui do Rio de Janeiro. Veio agora na minha memória, né? Seleta, que Depois a gente eu vai vou anotar conversando. o nome. Tatu Saiu da Toca. Tatu Saiu da Toca. Pega esse livro para ler que você vai ver a história da Petrobras. Você vai ver, tem um primo meu lá, que foi o cara que começou a parte onshore no Recôncavo Baiano, e tem um primo meu que simplesmente foi o diretor jurídico da Petrobras, que trabalhou com Geisel durante muito tempo e foi o responsável por fazer o contrato de risco da Petrobras. Não me lembro o nome dele, se me perguntar quem era ele, os nomes eu não me lembro, porque minha mãe teve 17 irmãos. E a foto da minha mãe com os irmãos não cabe na fotografia, então é muito grande, entendeu? Então é uma coisa assim extremamente gigante a Petrobras. Então, E é uma história bonita, né? É uma história bonita. É uma história bonita, né? Para mim, eu participei, a segunda fase da minha vida, quando eu saí da Escavagema, a realidade de Escavagema estava com 400 e poucos funcionários. Nós perdemos tudo, praticamente. Nós construímos tudo e, de repente, perdemos toda a mão de obra, todo o pessoal, foi todo mundo saindo, sendo mandado embora. Eu também saí do grupo e consegui, depois de um período curto, entrar num grande grupo de petróleo, na área de construção de equipamentos de petróleo, foi um grupo Hughes WKM, e trabalhei na Hughes WKM também muito tempo e fui uma das pessoas responsáveis, junto com o meu grupo lá, dessa empresa, que nós tínhamos pessoas excelentes, montamos uma equipe, na realidade, sem organograma, cada um fazia a sua atuação, sem organograma, depois que a empresa tinha 8 meses, 1 ano, é que a gente foi montar um organograma da empresa. Caraca. E tinha um presidente maravilhoso, um gestor da empresa maravilhoso, um americano, que disse, nós não queremos americano aqui, queremos só brasileiros, vocês é que vão dar conta. Nós éramos 6 pessoas, e cada um numa área específica, né? E a gente fez a transferência de tecnologia para o Brasil da Árvore Natal Molhada. Olha só. No Brasil, hoje, a Petrobras hoje só sabe o que é uma Árvore Natal Molhada, graças a Hughes WKM, obviamente a CBV, que construía, mas não nesse nível de qualidade, nesse nível de tamanho, que era a Árvore Natal Molhada construída pela Hughes WKM. A Hughes WKM tinha a Mazavético, que era a nossa concorrente, iniciando o período, que ela era mais concorrente na questão de brocas. E nós chegamos aqui no Brasil com a fabricação de brocas de petróleo, porque o Hughes
do Hughes, raro do Hughes americano, que foi o inventor da broca de petróleo. Não sei se você sabe disso. Não sabia. A maior fábrica de broca de petróleo estava na Bahia. Olha só. Era do grupo Hughes. Era uma fábrica gigante. Uma fábrica sem broca de petróleo, você não fura. Entende? A broca de petróleo faz com que você fure e chegue hoje a 10, 15, 20 mil metros de profundidade com esse tipo de perfuração. E esse é quando é a operação onshore. É offshore. Onshore já é em terra. Offshore é em mar. Entendi. Tá? Mas nós tínhamos a broca para offshore e para onshore. Legal. Tá? Esse período da Hughes foi um período que a gente também desenvolveu risers e vários equipamentos onshore e offshore para a Petrobras. E aí ferramentas diversas e equipamentos diversos dessa área offshore. Um período muito grande, só tinha um cliente, a Petrobras é a única dona da área de petróleo, então os americanos não queriam ficar mais no Brasil e resolveram um belo dia, um ano antes de avisar para a gente, daqui um ano nós vamos sair do Brasil. Porque só tem a Petrobras e não nos interessa mais ficar no Brasil, porque nós vamos embora. Aí a gente estava desempregado um ano antes. Caraca! Aí nós saímos da empresa, cada um foi para o seu lugar. Obviamente, algumas poucas pessoas foram aproveitadas no outro grupo que venceu, porque foram 2 grupos disputando em licitações. Em Nova York. Não, isso foi uma venda em Nova York do grupo, na qual a FMC foi vencedora, a FMC Tecnologia, que hoje continua com esse nome, tem esse nome só associado com a empresa francesa, 50%, 50%, eles estão no Brasil também em operação, é uma big empresa, mundialmente, tá? Tem tecnologia no mundo inteiro, e eles compraram, naquela época, a nossa participação, e se juntaram com um grupo Mazavético, alguma coisa assim, que depois foi vendida para a Zebra Boveri, lá em São Paulo. A Zebra Boveri tinha 140 fábricas. E uma curiosidade, Muniz, eu que agora cheguei de São Paulo aqui no Rio de Janeiro. Eu não cheguei nem na parte inicial da história. Nem chegou na parte inicial. Onde entra a Ponte Niterói? Você tem alguma história relacionada? Tem. A Ponte Niterói, eu era estagiário do professor Costa Nunes e, na realidade, era antes, inclusive, de eu ter ido. Aliás, depois eu tinha saído do INPI e fui para a Tecnosolo. E a Tecnosolo estava construindo a Ponte Rio-Niterói, fazendo a parte do processo de toda a sondagem de pilares. Foi na presidência de qual presidente na época? Delfim Moreira? Costa Silva. Costa Silva? Que foi a ponte, era Ponte Costa e Silva. Antes era Costa e Silva. Ponte Costa e Silva. Entendi. Não sei se ainda é com esse nome, porque eu não me lembro. A gente chama Ponte Rio-Niterói, mas eu acho que o nome da ponte é Ponte Costa e Silva. Acho, não sei se mudaram. De repente mudaram. De repente algum presidente momento aí foi, mudou. Né? Algum presidente, em reação dele ser presidente, militar, etc., tirou o nome Costa e Silva e botou para alguém aí. Apesar que em São Paulo tem, né, o viaduto Minhocão, que é chamado Costa e Silva até hoje. Lá, eu não sei. Honestamente, hoje eu tenho que pesquisar se continua o nome ou se alguém trocou, tá? É isso mesmo, né? A minha produção está confirmando que continua o nome Costa e Silva, a Ponte Rio-Niterói. Mas os cariocas e o pessoal de Niterói chama Ponte Rio-Niterói. É Ponte Rio-Niterói, tá vendo? Talvez por não querer falar Costa e Silva. Claro. Deve ter sido esse tipo. Bom, aí foi um período longo também, vamos passar pela Hughes rápido. Aí eu tive várias empresas eu saí, aí eu fui dirigir várias empresas e me dedicar à gestão familiar. Eu já tinha muito tempo de empresa multinacional e eu queria passar o meu conhecimento para as empresas brasileiras. Por quê? No período que eu trabalhei na Escavagima e principalmente na Hughes, eu achei que eu absorvi e tive o conhecimento que muita gente não teve. Eu tive a oportunidade, que eu não mencionei aqui, de aprender o que era o selo ASME U2 e selo N, montar um laboratório de controle de qualidade num nível internacional para os equipamentos que a gente fazia de refinaria. A gente construiu 3 refinarias, que eu nem citei, a Reduc, a Paraná, lá São Paulo, Amazonas. Isso foi construído pela Escavagima. Estou falando de tanta coisa que a gente construiu, porque eu não me lembro, eu vou me lembrando à medida que eu vou falando. Sim. Entendeu?
O Brasil tinha condições de ser autossustentável e Tinha. totalmente independente na parte de Tinha, refinaria, tinha. né? Nós tínhamos uma mão de obra. Bom, a parte de refinaria, eu posso dizer, para o Brasil poderia ser autossuficiente em petróleo já há muito tempo em diesel, porque houve uma falha política e de estratégia. Porque tudo começou com Getúlio Vargas, né? É, No início ali. no início, vamos dizer assim, tudo começou ali na formação e tudo mais. Eu tive um conhecimento mais profundo na época da Hughes, onde eu me dediquei a ler e conheci pessoas, inclusive, que foram, além dos meus primos, que trabalhavam na fundação da Petrobras. Meu primo é um dos fundadores da Petrobras no Recôncavo Como Baiano. que chama seu primo? Cara, eu não me lembro o nome dele, Caraca! porque eu cheguei a ter 200 primos. Caramba, sua família é muito grande. Então, eu tinha 200 primos, eu não sabia quem era quem. Eu passava em Salvador, é seu primo, parece até libanês. Libanês, não é? Todo mundo é primo? É. Então, eu chegava na Bahia, esse é seu primo, sua prima, seu primo, seu primo. Eu não É tudo sabia. Muniz ou tem outro sobrenome? Não, não é Muniz, é Freitas. Freitas. É Freitas Muniz. Freitas é da minha mãe. Ah, Bahia. entendi. O Muniz Era é mais do a meu parte pai. da mãe do que do pai. Muito mais a parte da minha mãe. Entendi. 100% a parte da minha mãe. Era 17 irmãos. Caramba, Eu é tinha família médicos, grande. engenheiros e tudo mais. E cada um muito sucesso, de muitos negócios. Então e você tudo tinha que mais. se apresentar mais como Carlos Freitas Muniz, não só Carlos Muniz. Eu tirei o Freitas porque eu não morava na Bahia. Nunca morei em Salvador. Eu chegava lá, meu apelido era Carioca. Porque eu falo como um carioca. Sim, O sim. jargão, Sim. todo. Aí eu chegava lá, o pessoal, o carioca chegou. Eu falei, rapaz, se eu disser que eu sou baiano, ninguém acredita. Primeiro, quando eu chegava no Rio de Janeiro, eu sofria bullying naquela época, né? Você já subiu na árvore hoje, você já tirou coco, essa coisa toda da época da nossa, né, de estudante. Eu era muito zoado por ser baiano. O baiano chegou, vamos ver se ele depois do meio-dia aí. E lá você era o carioca. E lá eu era carioca. Eu Nunca foi tratado como nativo. Cara, eu nunca liguei para zoação. Zoação comigo, eu embarcava na brincadeira como zoação e todo mundo parava. Um bullying para mim era uma diversão. Aí todo mundo que vinha fazer bullying virava meu amigo, porque sabia que eu não ia brigar com ele e sabia que eu não levava a mão. Então, mal parte. Você entrava na brincadeira. Entrava na brincadeira. E daqui a pouco o bullying acabava. Aí, nesse estar na brincadeira, eu tenho hoje centenas de amigos espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Eu sempre fui muito brincalhão e muito de falar com as pessoas, de porteiro ao presidente da empresa. E Você nunca sempre fez brincando com distinção de pessoas, né? Não, para mim nunca fiz distinção, Jaime. Para mim, você me conheceu, eu não sabia que você era presidente da empresa, que você era o mais da empresa. Para mim, eu digo para você, se lembra quando a gente começou? Vamos tomar água de coco, a gente começou a tomar água de coco, conversando, batendo papo. Você vai falar com seu filho aqui no Instagram. Eu falei, rapaz, não bota Instagram não. Eu não tenho Instagram. E foi você que me introduziu no Instagram e botou o Instagram. Eu falei, não, verdade. para aí. Não quero ser muito conhecido por muita gente, porque não é meu perfil. Você é mais, nessa idade agora que sim. eu tô, que eu quero ficar mais calmo um pouco no conselho, até porque o conselho exige que a gente monte estratégia, abaixe um pouco a bola de todo mundo. Eu tenho que pensar, tenho que ler, tenho que analisar a empresa como um todo. Cada empresa é analisada carinhosamente com os seus dados, seus números. Eu sou muito carinhoso, mas ao mesmo tempo tem algumas pessoas que quando eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que dizer na lata. E às vezes na lata dói. Eu tinha amigos que são amigos meus até já falecidos, em que eu tive que dizer para ele que ele estava fazendo besteira. Em algumas situações de A pessoa conselho, tem que ser humilde, né, cara? em algumas situações... Senão não é conselho, né? Porque conselho você não paga, né? Eu não posso citar nomes, que algumas empresas existem, outras já quebraram, e por a família... Por falta de aceitar conselho. Inclusive o avô, eu enterrei, e a briga na família estava no enterro com 3 gestões e situações da família. Aquilo foi, para mim, foi um horror. 2018, participar de um enterro de um amigo meu que eu conhecia da década de 70, retornei em 2006 a ser conselheiro exclusivamente dele, não dos netos, não das mulheres, porque ele teve 4 mulheres. Eu disse, eu vou ser conselheiro seu. Não posso ser conselheiro de todo mundo, porque a gente ia para a reunião,
Era uma briga com 20 pessoas na reunião. 20 familiares. Não era uma empresa. Entendo. Teve muito conflito aí. Era uma empresa familiar. Sim. E eu me especializei em empresa familiar. Essa é a coisa que eu gosto muito de sucessão de empresa familiar e ficar perto da pessoa que conduz a empresa do nascedouro. E é muito bom, muito bonito, porque você vê histórias de pessoas que começaram do nada. Eu tenho muitas histórias dessas empresas que ainda existem, outras que quebraram, por falta de fazer ações, inclusive até do filho, que me contratou, e expulsar o filho, e me expulsar, e a gente sair da empresa, a empresa 4 anos depois quebrou. Eu não posso citar o nome, porque ainda tem triste, gente triste. viva, Sim. e a gente sabe que o pai, infelizmente, fez isso com uma filha, e isso não pode ser a público. Então, outros estavam brigando no enterro do avô. Uma brigalhada danada e eu fui. Eu enterrei a pessoa, que é meu amigo querido de muito tempo. Nós tivemos um projeto que assinamos num valor consideravelmente gigante numa quarta-feira, para você ter ideia. Na quarta-feira eu estive na empresa com ele. Ele assinou a recuperação da empresa comigo, que eu fiz um trabalho de recuperação tributária. Consegui os créditos para ele tributariamente e introduzimos energia solar no galpão dele. Mais de 8.000 metros quadrados de energia solar no galpão dele para gerar energia para a empresa dele. Porra, uma coisa fantástica. Os 2 contratos, ele me levou na advogada, leia e assine. Eu não estou pedindo para você comentar, já está assinado por mim. O meu amigo aqui e eu vamos comemorar. Isso foi numa quarta-feira, em 2018, que eu não me lembro a data. Ele morreu na quinta-feira à noite tomando banho, foi enterrado na sexta. Meu Deus do céu. Na sexta estava a briga toda da família. Eu pedi demissão 15 dias depois na reunião do conselho. Chegou o nosso conselheiro. Eu falei, não chegou, estou saindo. Eu entreguei uma carta de demissão, fui embora. Nunca mais voltei. E eu sei que a empresa quebrou 1 ano e meio, 2 anos depois. Toda ela. A nível Brasil. Eu não posso citar nome, Poxa, que porque triste. é uma empresa a nível Brasil. Uma empresa por isso que assim, mais de 40 todo anos. empresário é muito importante ele ter um bom conselheiro e ter um bom contador, um bom advogado e bons instrutores para fazer a sucessão patrimonial. Eu acho que a questão por isso que o Grupo Confi, por mais que ela não é toda essa potência, mas ela tem uma cultura muito grande na questão da educação. Nós temos o nosso Instituto de Educação, que é o Confeduca, e o nosso propósito é exatamente educar não só o pessoal dentro do Grupo Confi, como também treinar cada representante, cada funcionário, cada parceiro. O próprio Carlos Muniz mesmo entrando, né, no grupo hoje, né, sendo nosso conselheiro, ele vai também, de repente, poder absorver todo esse posicionamento, autoridade, né, porque é importante a gente saber se posicionar, saber se pronunciar, saber se comportar em alguns momentos, quando as pessoas não nos conhecem, né? Então, é importante a gente saber como eu vender o meu produto, como eu me apresentar, né? Por isso que a gente investe muito em publicidade, investe em SEO, investe em consultoria e educação, porque a gente realmente precisa trazer isso para o brasileiro. Hoje existe, aqui em Copacabana mesmo, né? Nós temos aqui em Copacabana uma praia imensa, e que ela pode ser explorada. O turismo aqui no Rio de Janeiro pode ser explorado. Quantos empregos não podem ser gerados educando cada operador ali? Você que participou do stand-up, né, meu convite, Sim. Né, você viu o tratamento, você observou os erros. Muitos erros, muitas falhas, que são pessoas humildes, que às vezes são pessoas que não tiveram oportunidade na vida, são pessoas que às vezes não têm educação, às vezes não têm informação. Então não é culpa deles. Não conhece a área de direito para não tomar certos cuidados com a empresa que ele está montando e estruturando, porque no meu caso específico, que nós comentamos, que nós vimos e que sanamos... Presenciamos, né? Sanamos, ele mandou 500 fotografias de todo mundo para todo mundo. Isso fere totalmente a LGPD, o cara não sabe disso. Exatamente. E se tem uma foto de alguém com problemas até políticos, ele não poderia fazer isso, entendeu? Exatamente. Isso é uma confusão. Mas é muito importante você falar em educação. Isso me trouxe um ânimo bom,
e uma coisa bacana, que eu acho que da história eu não te contei. Eu, num período da minha vida, uma das empresas que eu passei foi de cosméticos, né? Eu peguei um grupo grande aqui no Rio, não, prefiro não citar o nome nesse momento, mas para gerir, eu fiz a gestão dessa empresa, ela vendia só em 6 estados, na realidade. Quando eu entrei e tinha 400 funcionários, 100 tinham sido demitidos. No dia seguinte eu entrei e aí a empresa tive que organizar. A empresa simplesmente saiu de 6 funcionários de 6 estados para os 27 estados da federação, em 3 meses. Eu fiz um acordo com a Transbrasil, falecida Transbrasil, que acabou, para fazer a logística da empresa. E implantei a área de distribuição no Brasil. Nós não tínhamos nenhum distribuidor no Brasil. De 150 vendedores diretos, nós formamos 30 líderes de equipes, tiramos o quadro de 150 vendedores, trouxemos 30 líderes de equipe, e esses 30 líderes de equipe se tornaram 15 distribuidores a nível Brasil, e nós ampliamos para 300 distribuidores no Brasil em menos de um ano. Resultado, o faturamento da empresa saiu de 890 para 1.800.000 dólares, em 10 meses. Essa empresa saiu para 10 mil funcionários, Jaime, foi uma coisa assim fantástica. Olha só, De crescimento. vendas. A importância de um... Porque a vendas de 150 diretos, nós saímos para 10 mil indiretos. Ou seja, todo o risco trabalhista nós não tínhamos mais. Porque nós tínhamos associações, parceiros, donos de distribuidores que tinham vendedores e nós simplesmente tínhamos distribuidores 300. Distribuidores que compravam para a gente religiosamente uma quantidade X de produtos, onde aquele fluxo de caixa virou rotineiro, tanto que nós saímos de 60 mil caixas para 120 mil caixas mês. Uau. Isso em pouco tempo. Tá? Essa foi uma coisa. Mas sair dali daquela empresa, eu tenho um passado muito interessante numa empresa que eu construí. Eu construí uma empresa que em 6 meses fez a maior obra do Estado naquele ano, em 1995. No Rio de Janeiro. Eu fiz o Aeroporto Internacional Tom Jobim, TPS-2. É mesmo? A convite da Norberto Odebrecht, eu fiz todo o sistema de ar-condicionado, toda a implantação da tubulação do sistema de ar-condicionado, que eu já fazia para plataformas, navios e vários shoppings aqui no Rio de Janeiro. Eu construí o Aeroporto Internacional Tom Jobim, TPS-2. Foi uma obra de quilômetros e quilômetros e quilômetros de tubulação que ninguém via, porque você só via no aeroporto a saída do ar-condicionado. Era uma obra de 70 mil TR. Para você ter ideia, você está acostumado a falar em BTU. Você tem um aparelho de ar-condicionado de 60 mil BTU, um gigantésimo. Nós estamos falando de 70 mil TR. É muita coisa. É muita coisa. São aqueles E é necessário para o tamanho do aeroporto. Hoje em dia eu não sei mais naquele aeroporto como é que está hoje essa área de ar-condicionado, que há muito tempo que eu não passo pelo aeroporto internacional. Eu passo pelo Santos Dumont. Minha viagem agora, pelo estar morando em Mais Goiás. doméstico, né? Minha viagem em Goiás é Rio, Brasília, Santos Dumont. Normalmente é o tempo todo Santos Dumont. Até porque o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, até uma certa horário, é seguro. Depois de uma certa horário, você tem que ir com o carro blindado. Infelizmente, nós estamos com o Rio de Janeiro precisando um pouco mais de segurança, né? Mas essa etapa toda de vida me deu uma sensibilidade, eu digo, de empresas familiares, de gestão, de governança e saber lidar com as pessoas, que é o que tem mais de confusão em empresa familiar. Que tem uma empresa... As pessoas misturam, né? O que tem na multinacional é diferente da empresa familiar. A multinacional é derrubada. Derrubar dos grandes executivos, relevarem rasteira pelo pessoal de baixo por querer tomar um lugar dele. Isso é constante numa empresa multinacional. É mesmo? Esse é o problema da empresa multinacional. Eu vi muitas empresas multinacionais grandes perderem nomes incríveis, engenheiros incríveis, pessoas incríveis na direção, por causa da rasteira da inveja, do ciúme, etc., do sucesso, etc. e tal.
Porque a pessoa não está pensando na empresa, a pessoa está pensando em si. Ou cria uma calúnia, ou cria um mal-entendido para sair da empresa, e isso aí acontece muito em multinacional. Porque o gestor ele não tem o compromisso de ser o dono da empresa. Quando o cara é dono da empresa, qual é o maior problema quando ele é dono da empresa? O único dono da empresa. Quando ele tem mais de um sócio, a coisa já fica um pouco mais complexa. Porque sócio, eu sempre digo para a pessoa, é não ter o prazer, né, do casamento. Você tem um casamento com prazer. Você tem sexo. Mas você não tem o prazer do casamento. Você não tem sexo com um sócio. Você tem discussão com o sócio. Se for uma sociedade... Mas e o faturamento não dá prazer para os empresários? O faturamento dá prazer quando tem faturamento, porque tem muita encrenca no meio desse caminho. Até chegar nesse caminho. Porque tem faturamento em empresas, mas tem empresas que você sabe que não tem faturamento e que um cobre o outro. E às vezes o dono não sabe. Muitas vezes o dono não sabe que está tirando dinheiro daqui para cobrir aqui. Ou está tirando dinheiro daqui para cobrir aqui. Ou está tirando dinheiro daqui para cobrir aqui. E às vezes essa decisão de encerrar ou de fechar uma empresa, ela é muito dura. E é muito difícil o empresário, eu sei porque eu fui dono de uma fábrica durante 5 anos, quase 6 anos, e doeu na carne quando eu mesmo disse, eu vou falir ou eu vou vender. Porque havia uma coisa que eu falei aqui antes, o ar-condicionado split. Eu vi isso numa feira. Quando eu vi o split sair numa feira, eu estava com um amigo meu, dono de uma empresa, eu disse, rapaz, eu quebrei. Ele olhou Qual que para era mim o sistema de vocês? A gente tinha um sistema de dutos, a gente fabricava tubos. Que condução de ar-condicionado, por dutos. O split... Que era mais corporativo, mais empresarial. Tudo, até em restaurante. Eu fui em muitos restaurantes com dutos, shopping com duto. Hoje em dia você vê a maior parte de empresas tudo com ar-condicionado split. Split, Primeiro, foi o split que levou a sua empresa a você querer fechar ela. Aí eu tomar a decisão de vender. Eu não fechei, não quebrei, não fali. Eu vendi a empresa. Você vendeu a empresa. Eu vendi a empresa por muito menos valor que ela valia. Eu tinha 2 opções, mas as 2 opções ia requerer, numa certa idade da minha vida, um investimento que eu não tinha ou correr um risco demasiado com todo o meu patrimônio. Eu tinha um concorrente pequeno para investir, que não vou falar o nome dele, porque existe hoje, até hoje ele existe. Então, esse concorrente pequeno era 500 mil vezes maior do que eu. Mas não era melhor você se adaptar e começar a trabalhar com split? Não, eu tinha $1,5 milhão para investir para mudar a minha tubulação para tubulação de saneamento. Cadê o marco de saneamento legal? Não existia na época. Nós estávamos falando no ano 2000. Eu vendi a empresa em 2000, março de 2000. Não tinha marco legal de saneamento. Um ano antes da Confidecor surgir no Brasil. Não tinha marco legal de saneamento no Brasil. Como é que eu ia investir $1,5 milhão sem ter marco legal de saneamento no Brasil? Eu só sou louco. Eu ia falir. Tá? Falia se tivesse o marco de saneamento. O Brasil, mais de 50% da população brasileira não tem saneamento básico. É verdade. Então, já começa o erro por aqui. Triste realidade, né? A triste realidade do Brasil, né? Qual é a grande outra coisa que aconteceu naquele período? Eu podia fazer Porta Contra Fogo que estava lançando. Porta Contra Fogo estava sendo lançado obrigatoriamente pelo Inmetro, que eu tinha um conhecimento gigante que eu nem contei aqui. Eu fiz parte da implantação da ISO 9000 no Brasil. Olha só. E da ISO 14000. Eu fui pioneiro a convite do Inmetro, cedido pela minha fábrica, que eu trabalhava, para fazer parte da comissão da ISO 9000 no Brasil, da implantação. Então, isso eu implantei na Hughes, que a Petrobras estava começando a exigir a implantação, e isso eu dei treinamentos, ensinei e fui para dentro da faculdade, nas férias, a convite do Dr. João Uchoa, num período de férias escolares, não ser professor, que eu nunca fui professor, a dar aula para os alunos da faculdade, quem quisesse. Mas
era obrigado pelo Dr. João Show a todo mundo assistir aula. Entendi. Mas os alunos não queriam assistir aula. Aí eu Entrou na grade. entrou numa grade de férias. Era obrigado a assistir férias. No período de férias. No período de férias, tinha que assistir aula. Foi extracurricular. Extracurricular. E obrigado pelo dono da faculdade. Aí eu olhei para ele, rapaz, não se obriga ninguém a estudar. Eu sou contra obrigar alguém a estudar. Estuda quem quer. E aí eu fui dar, entre aspas, não dou aula, eu fui dar aula, né, na universidade. Eu disse para o pessoal, gente, está aqui a folha de ponto. Vocês têm toda a folha de ponto para vocês. Assinem. E olha, eu começo a dar aula todo esse cuidado para não assinar na folha de ponto errada, porque eu dava planejamento estratégico, dava ciclo de controle de qualidade e sistema de qualidade. Implantação de sistema de qualidade e... Qual que é a faculdade que você deu aula? Estácio de Sá. A Estácio de Sá? No período de verão. Uau, que legal. Qual que é a unidade? Ali no... me esqueço o nome desse bairro. Onde ela foi fundada, ali na... Quem vai para Tijuca? Tá. Quem vai para Tijuca... Na fundação ali. Acho que é na sede. Era a sede da empresa. Na sede da Estácio. Eu me esqueço o nome daquela... É uma rua estranha. E aí você falou, quem quer aula, quem não quer ficar, pode ir embora. Quem não quer, por favor, já tem a presença obrigatória assinada, pode sair o resto. Quantos ficaram? Na primeira aula de planejamento estratégico, ninguém queria ficar. Tinha de 100 inscritos, ficaram 20. De sistemas de controle de qualidade, de 150 inscritos, ficaram 18 na primeira aula. De implantação de círculos de controle de qualidade, era eu estou me lembrando aqui o nome que foi dado, controle de qualidade, círculo de controle de qualidade, ficaram talvez uns 30, porque estava em moda essa coisa de controle de qualidade, sistema de controle de qualidade, 30. Engraçado que na segunda semana, a repercussão de planejamento estratégico, a sala lotou, tinham 80 pessoas. O que aconteceu? A publicidade dos próprios alunos que ficaram. A publicidade dos alunos que ficaram e que eu tornei a aula um bate-papo. Ficou interessante. Eu tornei uma aula... Podcast. Um podcast. Na realidade, a aula foi um podcast. Porque eu disse, gente, eu não sou professor. Eu estou aqui para transmitir para vocês um pouco de conhecimento que eu aprendi. Vamos trocar ideia? O que é que vocês querem aprender sobre planejamento estratégico? Que é fundamental em qualquer empresa. Vocês conhecem planejamento estratégico? Ele falou, não. Eu falei, é simples. Alguém já conhece o 5S? Alguém ouve falar de 5S? Se ouve falar de 5S, está sabendo o que é o Japão. O que o Japão fez no Japão para ser o que o Japão é? Alguém sabe por que o Japão chegou a ser o que é hoje? Pelo 5S. Você sabe por que aconteceu o 5S? Não, nós não sabemos. Eu falei, você sabe que foram os americanos que tentaram introduzir isso nos Estados Unidos e foram mandados embora dos Estados Unidos, o Duran e o Gemini, e foram para o Japão, e o Japão abraçou eles implantaram o sistema de qualidade que gerou o quê? Uma cópia fiel dos produtos melhores, que era a cópia do Japão. O Japão se baseou em cópia, e foi melhorando e fez... Como a China foi também, né? Não, eu conto a China porque eu conheço a China com a palma da minha mão. Mais adiante eu chego nela. Mas eu vou passar do Japão primeiro, porque o Japão é tecnologia. Referência. É referência. Até hoje é referência de tudo. Inclusive para a China, que talvez você não conheça, Shenzhen é a cidade mais futurista da China hoje, e quem construiu foram os japoneses. Olha só. E eu estava lá em 2001 e 2005, eu estava vendo a construção de Shenzhen pelos japoneses. Todas as empresas de alta tecnologia estavam construindo a cidade, desmanchando a cidade e reconstruindo uma cidade tecnológica. Um retrofit Shenzhen. ou retrotech? Tudo, do zero. Não era... Construindo assim, eu vi uma coisa fantástica de máquinas e equipamentos que eu nunca vi no outro mundo. Quando eu fui a primeira vez da China, em 2001, eu nunca vi tanto carregamento de carga, de guindaste, numa cidade como Pequim, como Xangai, porque eu fiquei 45 dias na China. E Shenzhen, Hong Kong nem tanto, porque Hong Kong já estava construída, mas você tinha que fazer escala em Hong Kong para ir para Guangzhou. Quando eu cheguei em Guangzhou, na feira,
Guangzhou já estava sendo construída, mas o que mais me impactou foi Pequim e Xangai, porque foram cidades que eu vi. Rapaz, eu nunca vi a quantidade de guindaste tão grande na minha vida. Caramba. Eu que cheguei no Brasil, já era a segunda, terceira viagem que eu fazia à China. Eu fiz 5 entradas, né, na realidade, no total das viagens, até 2000 e pouco, antes de 2010, a última. Mas eu tenho que contar e misturar um pouco e voltar atrás e voltar para não me perder. Eu, na verdade, até vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a produção. Produção, quanto tempo a gente está levando já? Vai dar 1 hora? Olha só, então assim, a gente vai ter que fazer um outro episódio, né? Porque assim, os nossos episódios, ele respeita rigorosamente 1 hora de podcast, porque nós somos britânicos, tem que ser 1 hora, porque senão cansa os nossos ouvintes. Mas, de qualquer forma, se você quiser o momento certo, nós temos 1 minuto, 5 minutos aí para terminar esse primeiro episódio. Mas eu já vou te convidar para a gente fazer o segundo episódio, que aí, de repente, a gente vai fazer o seu livro baseado nesses podcasts que nós estamos fazendo Primeiro aqui. episódio, eu tenho que terminar com uma coisa que me deu orgulho, né? Eu falo sempre para todo mundo. E acho que o empresário é responsável pelo Brasil de hoje. E o Jaime é uma das pessoas que está pensando na área de educação. E eu vou dar um pequeno exemplozinho. Eu não sou exemplo de ninguém, mas na minha empresa, eu ter tido o benefício de ter na multinacional um café da manhã e aulas e treinamentos que eu poderia rasgar meu diploma quando eu entrei na Escavagima e depois na Hughes, porque o que eu aprendi nessas empresas durante o meu período, eu tive que dar na minha fábrica. Na minha fábrica, eu tinha café da manhã com pão, com manteiga, com queijo para todos os funcionários. Eu tinha uma senhorinha, que era a minha Dona Maria, que fazia o almoço para a gente. E a gente só não comia no mesmo horário porque a gente não tinha espaço. A gente tinha 2 turnos de trabalho porque eu só tive até 20 funcionários na minha empresa, porque era toda automatizada. Praticamente quase toda. 80% era automatizada. Mas o legado que eu deixo na minha empresa não foi o TPS-2. Aí você diz, qual foi um legado, uma obra que essa? Eu falei, educação. Eu peguei todos os meus funcionários com 1º grau, nem o 2º grau completo, só 2 pessoas estavam no 2º grau incompleto fazendo. Eu botei uma professora particular, paguei do meu bolso, fui na Fundação Roberto Marinho, não sei se você lembra, a Fundação Roberto Marinho, levava o curso do 1º grau, 2º grau, todo. Que época foi isso? A minha fábrica, 95 a 2000. Eu treinei todo mundo. A Confidecor surgiu em 2001. Em 1990. Eu tinha 21 anos. Em 95, eu contratei uma professora para dar aula, para 1º grau e 2º grau. Que legal. De 6 às 8 da noite. E distribuí para todos os meus funcionários. Se lembra da televisão com videocassete? Sim. Eu não podia comprar para todo mundo. Eu sorteava. Eu dei 3 primeiras, botei uma na fábrica, botei as 3 primeiras eu sorteei e dei para os funcionários. E aquele que passasse de ano ganhava, aquele que fosse o melhor aluno do mês ganhava. E ao longo de 1 ano, 2 anos no máximo, eu dei todas. E o videocassete era para assistir os vídeos, as aulas. Mas é televisão com videocassete embutido. Você está lembrado de uma televisão que você botava no videocassete? Lembro. Eu devia ter guardado aquilo de recordação. Vamos caçar uma. E da Roberto Marinho, eu comprei todos os livros. Eu comprei 5 livros, edições completas. E no final da minha fábrica, quando eu senti que o dono que comprou a minha fábrica não ia dar seguimento a isso, porque eles já tinham se formado no 1º e 2º grau. Eu entreguei a fábrica, aí sim, com todo mundo formado no 1º e 2º grau. Cara, esse é gratificante, né? Fascinante. Esse é o legado que você deixou. E teve um cara que se formou em Direito. 10 anos depois, eu encontrei com ele no centro da cidade do Rio de Janeiro, formado em Direito. Caramba, cara, foi que fantástico. legal. Ele me pagou o almoço. Olha só, que legal. Foi ótimo, foi uma gratidão. Não, com certeza, acho que é isso aí, né? A gente tem que valorizar, né? O estudo, valorizar o estudo. Valorizar o conhecimento, né? E reverter esse conhecimento para algo prático para a sociedade, né? Quando a gente pensa em razão social, a gente tem que pensar nisso. Qual que é a minha razão social de existir, né? A minha empresa tem uma razão social, né? Então eu tenho que trabalhar em cima disso. E quando você tem essa cultura de educação
de ensinar, por exemplo, a Confeduca, a gente está pagando faculdade para os nossos profissionais, para os nossos funcionários. O meu próprio sócio foi formado pela Confeduca. Você tá nos 2% que faz isso. Mas é o seguinte, Das na empresas. verdade, eu não tinha condição de contratar um profissional formado. Peguei um estagiário e falei, vou formar ele. E aí eu falei, bati um contrato, falei, ó, já que eu estou pagando a faculdade, você vai ter que trabalhar um período para mim. E aí a pessoa está trabalhando comigo, tem gente até hoje, tem gente que pediu para sair antes do contrato finalizar, eu tranquilo, permiti a pessoa sair, ela não cumpriu o contrato comigo, mas quem errou foi ela, não fui eu, e se ela quer sair, pode ir, não tem problema, né? E hoje a gente tem tido frutos diante dessa formação, né? Então hoje, na verdade, toda a minha equipe administrativa e base da Confidesign foi formada para a Confeduca. A Confeduca. Hoje eu tenho a minha funcionária hoje que cuida das finanças do administrativo, ela entrou em 2014 a pedido do meu cunhado, que tem uma empresa. Ele falou, Jaime, eu tô indo pro interior, eu não vou poder levar essa minha funcionária, ela mora aqui no ABC Paulista, contrata ela que ela vai ser bom para você. Eu falei, cara, não tem espaço para ela. Ela falou, não, Jaime, contrata que você precisa dela. Você precisa de uma pessoa de confiança, você precisa de alguém que realmente organize as finanças da empresa, que cuida, que você possa confiar. Falei, tá bom, fui lá, contratei, tá até hoje. Que fantástico. Tá até hoje. Né? E hoje eu tenho muitos parceiros, pessoas que trabalharam comigo. O Joaquim de Oliveira Guimarães, que era uma pessoa de idade quando eu conheci, trabalhou 12, 15 anos comigo, se não me engano. Saiu, a gente conseguiu construir patrimônio juntos, eu ajudei a tirar ele do aluguel, comprei carro, comprei apartamento, ele quando ele começou comigo, ele tinha um Monza que todo furado, o assoalho, vivia de aluguel. Quando ele deixou o grupo, ele já tinha seu apartamento, tinha um Corolla para ele, um carro para filha, um carro para o filho, que era um Honda Civic, tinha o carro da esposa, seu apartamento próprio. E ele pediu para mim assim, ele chegou para mim e falou assim, Jaime, eu preciso fazer o seguinte, eu já tô trabalhando há 12 anos ou 15 anos para você, só que, cara, eu preciso cuidar da minha aposentadoria. Por favor, contrate o meu filho para você ensinar tudo que você sabe, porque você é um bom gestor, eu sou o seu melhor vendedor, eu já te dei muito dinheiro, só que eu preciso da minha aposentadoria, eu preciso ter minha vida, preciso criar meus filhos, eu quero produzir para mim, somente para mim. Aí ele falou, contrata o meu filho. Aí eu pensei, caramba, meu principal vendedor, cara que mais vendia, campeão de vendas, meu mestre, meu mentor, pedindo isso pra mim. Eu falei, tá bom, seu filho tá contratado, pode vir a partir de segunda-feira. Treinamos, ensinamos. De repente teve alguns desconfortos depois, não tem problema. E hoje, até hoje é meu amigo e quis voltar. No ano passado ele ligou pra mim e falou, Jaime, posso voltar? Eu falei, olha, deixa como tá, porque ele infringiu alguns princípios de confiança, e aí eu prefiro obedecer a minha ética, meus princípios. Então, quando ele feriu uma ética minha, então, por enquanto, não. Eu perdoo. Sim. Se de repente, se precisar da minha ajuda, ele pode contar comigo. Tanto que às vezes ele falou, Jaime, faz umas peças de marketing pra mim. Ou faz isso, faz aquilo, faço. Falou lá, faço de graça. Eu entrego pra ele, né? A mesma coisa eu faço com o meu sócio também, ele quis sair da sociedade comigo. Hoje a gente é parceiro, mas no passado a gente tinha a nossa sociedade, nós fundamos junto a Confidecor, e aí quando a gente aconteceu, foi meio conflitante quando a gente desfez, mas eu sempre pensei assim, ó, não existe concorrência. Concorrência quem faz é o mundo, a gente não precisa ter concorrente, o mundo é um mar azul que pode ser explorado, e se você é de confiança, se você é profissional, e se você tem um legado para deixar, porque se um dia eu deixar, eu quero que a empresa continue, eu quero que a Maluzinha toque o barco, como você introduziu bem no nosso podcast. E você fez isso também, você falou, bom, eu estou saindo da empresa, mas eu vou deixar um legado, que é a educação. Por isso que eu falo para todo empresário, invista em educação. Primeiro já comece a ser educado você mesmo, consigo mesmo, com a sua família, com os seus amigos, e sempre procure novos conhecimentos. Eu posso aprender muito contigo, e você pode aprender muito comigo, não é verdade? A vida é um aprendizado eterno. Exatamente. Então, ó, no próximo capítulo, nós vamos ver, então, a continuação do segundo episódio. Marca aí, né? A gente estava onde? No Japão. A gente estava
A gente... Terminando a venda da empresa, eu fui mais à frente, voltei. Na realidade, é a venda da empresa, e aí começa o capítulo das minhas viagens pós a venda da empresa, pós também a linha de consultoria que eu trabalhei ao longo até 2000 vamos dizer assim, até hoje, mas 2017 eu tive uma outra fase, e aí 2017 para cá mudou, e aí foi um ano sabático em 2025, por vários motivos, né? Os motivos mais do que claros para todos. Então, o que é mais importante para vocês entenderem? Sem educação, esse país não vai para frente. E não adianta botar na mão do governo só. Nós temos nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade social, Com não é certeza, verdade? com E a certeza. gente tem que cumprir esse nosso papel, Esse né? é o Que é legado. replicar conhecimento, replicar procedimentos, Transmitir. transmitir, e isso independente do ganho. Porque independente do ganho. Você ter porta aberta em todos os lugares, como eu tenho, graças a Deus. Eu entro em lugares, às vezes, com porta aberta, sem marcar dia e hora. Não é verdade? Então, tem algo que pague por isso? Nada paga isso. Não tem dinheiro que pague tem isso. dinheiro que pague não é verdade? isso. Muniz, muito obrigado querido. pela sua entrevista. Satisfação enorme. A gente vai continuar a sua história lá, porque eu Obrigado. quero saber a sua experiência no Japão, sua experiência na China, Na sua África. experiência na A África, África é fantástica. né? Tanta coisa que você tem aí para agregar. Estados Unidos, né? Europa um pouquinho Então também. tudo isso é importante a gente transmitir para o nosso público, porque quando você fala, pô, mas quem que é o conselheiro da sua empresa? Eu falei, bom, o meu é o Carlos Muniz. Mas qual que é a bagagem que ele tem? O que que ele vai trazer de utilidade? Chão de fábrica. Né? É chão de fábrica, é o que eu sou office boy eterno, né? Então você é o chão de fábrica, é Chão uma de união perfeita, né? E assim a gente finaliza. Vendas e chão de fábrica. Exatamente. E vendas, meu amigo, olha, você quer um exemplo melhor do que vendas? Né? O Carlos Alberto Caoa, né? Caoa? Caoa. Ele é um baita de um vendedor, né? Baita. Ele ultrapassou as montadoras, né? Sim. Então é um exemplo de que um bom vendedor, se sabe vender, ele Eu nunca tenho está Um desempregado. cara que eu cito muito também, que é algo parecido com ele, talvez um pouquinho melhor. É o Habib, Habib. que foi o dono da Citroën, que trouxe a Citroën Aí, para o Brasil. tá vendo? E trouxe as empresas chinesas para o Brasil, Jack Motors, etc. O Habib, você não conhece ele? Eu não. Deve não conhecê-lo. A história dele, inclusive, trazer a Citroën para o Brasil, assista no YouTube, que eu recomendo vocês verem. Excelente. Eu não conheço pessoalmente, a não ser quando eu comprei um Citroën, que eu comprei com ele com minha mulher. E eu não sabia que ele era famoso. Ele? Era ele. Ele estava na loja no dia, por acaso, que eu comprei o Citroën e tudo mais, mas ele foi atendido por um vendedor normal. Mas ele estava lá na loja tocando, eu não sabia que ele era tão famoso, e a encrenca que foi ele trazer a Citroën para o Brasil. E ele tem uma história de carro que ninguém conhece carro, para mim, no mundo, melhor do que ele. Olha só, que legal. Chama-se- Tem muita história, muita bagagem. história, muita Assim eu me despeço. Obrigado, Obrigado, Muniz, pela entrevista, pelas informações. Vai ser muito rico tudo isso para a nossa empresa, como também para o nosso público e também para o seu livro, que a gente vai fazer questão de repente, transformar tudo isso aqui em um conteúdo físico, no papel ali, para ficar o seu legado, para que você possa distribuir a quem você quiser, tá certo? Com certeza. E assim finalizamos mais um podcast de qualidade, tá? O Conficast, é o seu podcast de confiança. Muito obrigado pela audiência e até a próxima entrevista.